Braille, de fato, como você me colocou, é algo caro. Primeiro que a folha de Braille ela é um pouco mais grossa. E aí, cada página que a gente tem de computador, em uma página equivale a 5 páginas em Braille. Então, normalmente, as publicações em Braille elas são bem grossas, difíceis de levar. E hoje os cegos acabam trabalhando mais com áudio mesmo. Então, se transformar um livro em audiobook, isso já é acessibilidade. Braille é algo que você pode querer fazer ou não, certo? Mas aí pensar se um produto que vocês estão gerando, se for um festival, por exemplo, tem que pensar em como incluir a comunidade surda, dupla de intérprete de Libras, rampas para o pessoal poder circular em todas as falas, e outras coisas do tipo. E esse valor é no mínimo 10%, e ele vai estar lá no orçamento. Então, não terá um valor extra para acessibilidade. Quando os editais forem publicados, dentro deles, e quando vocês forem se inscrever, já tem que ter acessibilidade nele. O problema da quantidade de profissionais, concordo contigo, Caio, você está vendo aí no chat, né, que o que vai fazer com 10% de 800? Realmente é muito complexo isso. Por isso a importância do debate, cair as fichas antes de publicizar algo. E a acessibilidade, ela envolve vários profissionais, então ela tem que estar desde o começo. A gente vai viver no país, hoje, um grande desafio, que é onde achar profissional para todo mundo e como as pessoas de cidades pequenas, que normalmente muita gente nem ouviu falar o nome acessibilidade. Avalie quando você junta com a descrição, a janela de livros e o nome obrigatório na mesma frase. Vai ser um desafio, mas os gestores e as gestoras têm que ajudar nessa orientação. A gente pretende, na nossa plataforma, profissionais conseguirem se cadastrar, e com isso, vocês tentarem, né, também achar essas pessoas. E aí eu coloco que existem formações em audiodescrição, formação em Libras. A universidade tem um curso de Letras Libras, a UFRN. Então, é um caminho que vocês já podem ir buscando profissionais. Outras instituições de ensino também têm. É importante ver se o intérprete tem DRT. Audiodescritor tem menos pessoas formando, mas cada vez tem mais cursos online em audiodescrição. Se você tem tempo, profissional de consultas, corra para fazer curso na área da acessibilidade. Tente pegar os devidos DRTs, as devidas documentações, porque é uma área realmente promissora que vai ser um desafio todo mundo dar conta da acessibilidade. Em relação à compra de equipamento, também acho que equipamento é algo extremamente importante, mas a questão é o que a lei coloca, a lei veda. A Paulo Gustavo é diferente da Aldir Blanc. No fechar do ano passado, quando foi colocada a Paulo Gustavo, veio essa vedação para compra compras de produtos, né? Porque a natureza dela é outra. Então, o problema é a forma de empenho que foi a Paulo Gustavo, não a nossa opinião sobre isso. E como a Aldir Blanc possibilitou a compra de equipamentos audiovisuais, porque a lei era mais abrangente, acaba que agora na Paulo Gustavo isso não é um ponto que está sendo entendido como uma possibilidade, certo? Mas é um caminho, se for, por exemplo, se for prêmio, a pessoa decide comprar equipamento. Mas, como o recurso veio do Fundo Setorial do Audiovisual, a intenção é que haja os editais de forma, no fundo, a fazer o elo produtivo do audiovisual. E premiação está mais voltado a mestres, pessoas que, de fato, não têm que apresentar um produto, certo? Que tem um reconhecimento pela atuação da pessoa ao longo do tempo. E ainda sobre isso, do ponto de vista burocrático, eu vou pedir para Arthur complementar. Por favor, Arthur. Olá, Caio. Olá a todos e todas. Mais uma vez, Caio, veja só, essa questão da aquisição de equipamentos está no nosso radar há pelo menos 6 meses. Você lembra que, durante a gestão da Paulo Gustavo, ainda ano passado, na outra gestão federal, não havia diálogo com a Secretaria Especial de Cultura. Para você ter... Só trazendo um exemplo, nós tivemos a Fundação José Augusto Freire Parque, inclusive, de um encontro de gestores culturais em Santos, em São Paulo, e a Secretaria sequer mandou um representante. Quer dizer, não existia diálogo, não existiu... Eles não nos passavam parâmetros, inclusive, quanto à regulamentação que eles prometiam trazer até o final do ano e nunca se concretizou. Isso mudou com a gestão atual. Nós dialogamos com o RINS durante todo o processo de regulamentação da Paulo Gustavo.
Após a regulamentação, inclusive, nós trouxemos um link aqui, acho que alguns de vocês, acho que acho que o Márcio Benjamin também, eu vi presentes no Sebrae, no encontro com representantes do Link. E esse diálogo sobre aquisição está há pelo menos 6 meses junto ao Link. Veja só, no regramento público, a gente tem 2 tipos de despesa, que é a despesa corrente, que é a despesa de custeio, ela tem a ver com consumo, o que uma organização precisa para funcionar, e a despesa de capital, que a despesa de capital altera o balanço da empresa. Quer dizer, você adquire um patrimônio, que é justamente as aquisições que estamos falando aqui. Se uma produtora adquire uma câmera nova, um Mac novo para editar, ela está alterando o patrimônio. Então, isso é despesa de capital, que é justamente a aquisição. No empenho global da Lei Paulo Gustavo, está lá empenho de custeio. Na verdade, a palavra correta é corrente. Empenho corrente, despesa corrente. Lembrando que o empenho é a primeira fase do pagamento. Então, quando você faz um contrato com empresa pública, o empenho já é a primeira fase do pagamento. Você tem empenho, liquidação, que é a transferência do produto, e o pagamento em si, que é a transferência de recursos. Então, o empenho já está, a gente já está, a Lei Paulo Gustavo já está cadastrada no serviço, na coisa pública, como no orçamento público, como despesa corrente. Então, esse diálogo, a gente está procurando uma brecha há 6 meses. 6 meses tentando encontrar uma forma de adquirir bens com o recurso da Paulo Gustavo. Tanto, por exemplo, a gente tem reforma de cinemas na linha de audiovisual. Você vai comprar um projetor, você vai comprar uma tela, um sistema de som, isso caracteriza uma sala de cinema, mas não é só isso que você precisa. Para uma reforma, você compra ar-condicionado também. Você compra cadeiras, né? Então, tudo isso é uma questão. Tudo isso é aquisição. Então, Caio, essa questão que você trouxe de encontrar uma forma de comprar produtos com os recursos da lei, fique tranquilo que estamos batendo nessa tecla há pelo menos 6 meses. E eu volto a palavra para o secretário. Bom, terminadas essas primeiras, ainda tem gente aqui para fazer pergunta. Enquanto isso, só alguns dos sets, por exemplo, no caso de um projeto, Cadu Araújo pergunta, no caso de um projeto para fazer vídeos de poesias, precisarei já incluir o projeto profissional do audiovisual, já que não tem um currículo portfólio no audiovisual? Sim, não é o profissional, são os profissionais, que o audiovisual é uma arte coletiva. Então, você tem que imaginar, se você vai ser o proponente, é importante você entender minimamente do audiovisual e colocar os profissionais lá, e não só esses, mas também os profissionais de acessibilidade, tá bom? Caso você queira ser proponente nessa categoria de novo produto audiovisual. O Aloysio trouxe a questão da aquisição de livros sem custeio, trazendo uma lei estadual, já foi passado para o jurídico, o jurídico está estudando isso daí e vai ver se é possível uma lei estadual sobrepor a essa nacional, certo? Obrigada pela contribuição. E aí se coloca o Luiz Elcio, que é a Biblioteca da Zona Norte, tem 120 lugares, é um espaço onde se tem exibição de filmes. Então, sim, é possível participar do inciso 2. Regiane coloca encontro de mostra audiovisual nas escolas, é ótimo. Várias questões sobre o TCP ser utilizado como cineteatro, arrasou no feedback. E aí, uma outra coisa, Catarina, notícia que nem é boa para tu, nem para mim, nem para ninguém. A gravação desse diálogo com as artes visuais aconteceu sem áudio. Aqui, uma questão de troca de pessoas da equipe, uma pessoa que teve que fazer uma gravação nova e tinha uma coisinha que estava lá, uma caixinha, que na parte da plataforma mesmo, né? Na parte de configurações, estava lá colocado que o áudio estava mutado. Então, infelizmente, hoje, agora que o pessoal veio, se tentou de várias formas conseguir recuperar isso, e foram ver que foi exatamente na origem ali, mas a reunião, de forma nenhuma, foi em vão, porque a gente tem várias pessoas participando aqui nessas reuniões que são de relatoria e que estão anotando tudo que vocês colocam como questões essenciais, que é onde a gente vai fazendo esse filtro, jogando do que eu considero essa panela de sugestões para a gente poder juntar tudo isso, tá bom? A parte ruim é que não fica registrado ou eternizado.
E aí, ok, aí vamos para os outros três, que é o Rafael Moraes, o Renan de Pinheiro e a Thaisa Barros. Boa tarde, sou Rafael Moraes, sou da editora Primeiro Lugar. Eu tenho duas colocações, uma colocação, né, um reforço, e a outra, até porque outros colegas já falaram bastante sobre isso também, e a própria secretária também já falou, e a outra é em relação a uma dúvida que eu tenho, que desde a primeira reunião passada, né, mais geral, eu não consegui ainda entender como é que será, e se tem alguma definição ou não, ou intenção. Mesmo que não tenha definição, se existe alguma intenção, se o plano de trabalho contemplou algo dessa questão. A primeira é em relação à questão das aquisições. Por favor, repete aí, porque foi feito um barulho aqui na sala ao lado, e aí só peguei se o plano de aquisição contemplou essa, não, e não escutei o que era. Por favor, repete. Não perguntei ainda não, eu estava só dando a geral. Vou fazer agora, tá? Tá ouvindo? Pronto, então a primeira é sobre aquisição, reafirmando, reforçando, né, que para o nosso segmento, subsegmento, digamos assim, de editores, de editoras, é muito importante, se for possível, né, se o jurídico desse parecer favorável, que se contemple, porque por mais que a gente tenha passado por dificuldades durante a pandemia, a gente entendendo que as leis, que a Paulo Gustavo também tem esse papel de dirimir prejuízos que foram causados à cultura durante a pandemia, mesmo que a gente tenha tido que colocar projetos em prática, em ação, mesmo com dificuldades, a gente teve que colocar, porque uma empresa ela precisa seguir, senão ela não sobrevive, né? Eu não posso engavetar projetos, porque senão eu não consigo fechar as contas no mês seguinte, ou do mês corrente. Então, nós temos muitos livros que foram lançados durante a pandemia, que o estoque, nós tivemos prejuízos em relação à circulação do estoque. Então, essa aquisição de livros, como teve na Aldir Blanc, é muito importante para que a gente possa circular, para que a gente possa gerar capital de giro, para que a gente possa criar, executar outros projetos. Então, no documento que a gente colocou lá para vocês, né, inclusive, cita isso. Essa aquisição vai colaborar para que a gente possa também movimentar a economia criativa, criando outros projetos a partir do que a gente conseguir nessa aquisição. E a segunda, só que é uma colocação, um reforço, né? A segunda questão é uma dúvida, porque nós temos 70% do orçamento para audiovisual e 30% para as demais linguagens. Em relação a esses 30%, eles serão distribuídos de que maneira? Vai haver uma distribuição por linguagem, por segmento, ou não? Vai ser, digamos que pode acontecer da literatura ela ter, sei lá, 1% só de projetos aprovados em relação ao valor, enquanto que outras linguagens consigam 99%. Pode acontecer isso, ou vai ter uma distribuição, mesmo que não seja igualitária, mas pelo menos mínima? Por exemplo, a literatura vai ter tantos por cento desses 30%. Vai acontecer isso ou não? Era só isso. Obrigado. Eu não me descrevi, eu posso fazer agora? Esqueci. Eu sou o fundador, né, da editora Primeiro Lugar, eu estou numa sala totalmente branca, é meu quarto, na verdade, o ar-condicionado por trás, estou de camisa azul, sou branco, óculos quase quadrado, né, com uma armação preta, de um lado um quadro verde, deixa eu ver aqui, do outro lado um quadro também verde, né? Então é isso, tem um ar-condicionado aqui em cima da minha cabeça e meu cabelo é quase careca, né? Não sou careca ainda, mas estou quase, estou no caminho. Obrigado. Obrigada, Rafael. E aí, como, além do Renan e da Thaís, dentro do tempo era o Hilder que tinha se inscrito, eu vou, ao invés de 3, fazer os 4, tá? Devido ao avançado na hora, e respondo os 4. Então, eu acho que Hilder saiu, viu, Merilande? Hilder saiu, só verificar aí. Certo. De qualquer forma, pela ordem, seria o Rafael, o Renan de Pinheiro, a Thaisa Barros e o Hilder Medeiros. Então, Renan. Boa tarde, secretária Merilande. Meu nome é Renan, eu sou branco, tenho cabelo castanho, eu estou usando uma camisa polo roxa com listras brancas e escuras. Eu estou no cômodo branco, que é a minha biblioteca, e dá para ver um estante de livros atrás de mim. Eu estou na reunião como representante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Eu sou o secretário-geral. Queria só perguntar duas coisas.
se tinha possibilidade do Instituto ser beneficiado pelo fato de que nós temos as quintas culturais, que são um evento, e estamos tentando encontrar uma forma de fazer o registro e transmissão. Por alguma coisa que eu vi dos comentários anteriores, parece que não seria o caso. Porque a gente está dando exatamente uma verba para conseguir material para registrar e fazer a transmissão. Até e também, outra pergunta que eu gostaria de fazer, o Instituto também tem uma função editorial. Nós editamos a revista em torno de 2 exemplares por ano. Nós temos projetos para começar a edição de plaquetes e até devemos lançar livros em breve. Basicamente isso que eu queria perguntar. O estudo pode entrar na lei pela parte do evento como registro ou como editor. Obrigada, Renato. Thaisa, e se o Hilder voltar, Hilder. Eita, Thaisa, está fechado ainda o áudio. Não está saindo e já aconteceu de gente escutar. Eu estou ouvindo a Thaisa. Está funcionando. Também estou ouvindo. Em toda live acontece uma pessoa de ser sorteada, que metade do grupo escuta, a outra metade não escuta, não entendemos ainda tecnicamente. Thaisa, eu estou ouvindo também. Eu estou ouvindo. Sai e volta, por favor, Thaisa. Desliga aí e volta. E aí, caso aconteça a gente não conseguir escutar, eu peço que alguém que está escutando... Também estou ouvindo. Transmita. Também estou ouvindo. Alguém não está ouvindo além da gente aqui? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Quem não? Também estou ouvindo. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo você, Thaisa. Agora... Eu também estou. Marilene, está ouvindo? Estou, agora tudo certo, perfeito. Pode ir. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Todas e todos. Eu me chamo Thaisa Barros, sou professora por formação, sou da área de letras, com habilitação em língua portuguesa e suas respectivas literaturas. Trabalho e pesquiso especificamente na área da literatura brasileira contemporânea, mas atualmente eu estou trabalhando na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia, da cidade do município de Pau dos Ferros, aqui no RN, né? Vou fazer a minha autoidentificação, né? Eu sou uma mulher cis, parda, de cabelos pretos, ondulados. Estou com a blusa listrada, com listras pretas e bege. Estou com um crachá da Fundação José Augusto, com a parede branca atrás de mim e com 2 quadros que quase não dá para ver, de 2 artistas locais aqui da terra, certo? Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, pela reativação das câmaras setoriais, esse instrumento de construção, de articulação e de diálogo cultural tão importante do nosso Rio Grande do Norte, né? Quero parabenizar a gestão da professora e secretária extraordinária de Cultura do Estado, Marilene Brito. É um prazer estar lhe conhecendo, mesmo que virtualmente. Estamos muito ansiosos de recebê-la aqui no Alto Oeste Potiguar, né, na região do Alto Oeste, e principalmente na cidade de Pau dos Ferros, né, que é uma cidade polo, é um interior muito desenvolvido, universitário, cheio de artistas que estão empolgados para lhe conhecer. Como eu estou acompanhando as câmaras setoriais, mas me instiguei mais nessa, porque eu sou dessa área da literatura, da leitura, do livro, da biblioteca, né? Só que eu vou fazer perguntas, sugestões e trazer algumas reflexões, né? Um pedido, talvez, que eu ia fazer era o pedido ou perguntar, sei lá, sugestões, né? Tanto para
Marilane, quanto para os colegas do setor, que pode ser aqui, depois a gente pode conversar pelo grupo também, que eu pretendo entrar, né? Sugestões de como incluir a literatura com o audiovisual. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer um contraponto nessa minha mesma fala, né? Eu quero sugestões porque vocês sabem que as casas de cultura ficam na ponta, né, do interior. Nós somos a representação da faixa da cultura do Estado na nossa região e no nosso município. Então, ter essas sugestões é muito bom para ampliar a nossa criatividade e para que a gente possa colaborar com os artistas, né, quando eles pedirem sugestões e tudo mais. Uma outra questão, né, e assim, como eu pesquiso nessa área da literatura brasileira contemporânea, né, o audiovisual é algo muito contemporâneo, inclusive, né, porque dentro dos estudos e das pesquisas em literatura brasileira contemporânea, hoje em dia a gente fala numa literatura que ela vá para além do papel e do livro, né, numa literatura que possa ocupar outras vertentes artísticos culturais, outros espaços. E a gente vive numa sociedade, né, atual que o visual ele está muito evidente, tudo é mais o visual, né? Então a literatura também está acompanhando, né, como reflexo da sociedade, ela também está acompanhando esse avanço. Então eu vejo que principalmente nos interiores, não sei tanto nas capitais, mas principalmente nos interiores, nós estamos acompanhando uma febre de clubes de leituras, grupos de leituras, né? Alguns que são de iniciativa das universidades, das escolas, dos projetos das escolas, das DIRECs, mas também em pontos de cultura, como casas de cultura e etc. e tal. Então, só deixar também uma sugestão para os colegas do setor, para que a gente possa, nesse período, nessa efervescência da Lei Paulo Gustavo, pensando no nosso setor, reativar os clubes de leitura que estão adormecidos em nossos municípios, os saraus, os festivais, como os colegas falaram, é muito importante por parte do Poder Público Cultural do Estado, reativar os festivais e as feiras literárias, que realmente com a pandemia deu uma adormecida nisso daí, porque são espaços e instrumentos de fomento e de grandes produtores, assim, da área, né? Nós temos aqui o Leia Mulheres, inclusive, que acredito que em vários outros municípios do nosso estado também tem, que está sendo muito discutido e fomentado, né? Que são as produções escritas por mulheres, e onde as mulheres estão no lugar de protagonismo. Então, a gente pode pensar também em documentários, eu acho, e documentários que visibilizem as histórias dessas mulheres também. Eu queria fazer algumas sugestões, se for possível, rapidinho, sobre a questão do TCP, né, Marilane, que você colocou aí, para pensar o TCP, transformá-lo numa sala de cinema, pensá-lo, né, enquanto uma sala de cinema. Eu concordo, mas eu... Aida, com licença, é porque já faz tempo que bateu o tempo, tá? Ai, meu Deus. Mas posso terminar? Um pouquinho? Sim, porque essa é uma pauta muito... Só ir caminhando para isso, mas termine seu raciocínio. Pronto. Quando você falou no TCP, né, eu acho que é massa a gente pensar nesse espaço como um espaço que pode ser transformado para uma sala de cinema, a nível de Natal, da capital, a nível de Rio Grande do Norte também, mas eu acho que, pensando nos interiores, e eu venho desse lugar e bato nessa tecla, eu acho que pensando nos interiores é muito mais viável a questão dos cinemas itinerantes. Eu acho que chega mais no interior e que mais pessoas podem conseguir alcançar. Ia perguntar sobre a questão dos agentes de cultura, se eles podem colaborar na construção dos próprios. Eu acho que não. Eu acho que pode colaborar mais de fora, mas não no sentido da construção de projetos juntos com o artista, até porque são muitos artistas, né? Deixa eu ver aqui. E eu ia sugerir também, né, por parte do Poder Público Estadual, um espaço
que pudesse evidenciar e explicar melhor sobre as vertentes do audiovisual, porque às vezes você tem toda uma ideia dentro da sua vertente, literatura, teatro, dança, enfim, tem toda uma ideia elaborada, mas aí você pensa, meu Deus, e o que é mesmo um curta, o que é mesmo um mega, o que é mesmo nessas vertentes, essas minúcias que constituem o audiovisual. Então, a gente precisa saber muito bem disso para que possa ser construído os projetos e executado, né? Com excelência. Desculpa aí as delongas, muito obrigada pelo espaço. Tudo certo, gente. Nossa programação é até 5h30, né? Então, vou correr para tentar responder todas as questões. Rafael, em relação à importância da aquisição, obviamente a gente entende demais a importância da aquisição, é mais esse diálogo para a gente também entender num coletivo o que, de fato, nessa ponta do iceberg é possível fazer com esses recursos, tá? E aí, quando se define isso, não é só... É justamente essa conversa, que vai ver, assim, o que é que dentro de cada área é mais pertinente e vocês entendem que é mais necessário fomentar. E aí, a aquisição é uma das possibilidades, que foi colocado aqui, certo? E aí, os 30% que vão para as outras maneiras, você vai ser... Não tem nenhum perigo, zero chance de ser 1% para a literatura e 99% para as outras artes, ou vice-versa. Isso é zero chance de acontecer. O que é que está sendo procurado? O equilíbrio. Pode não existir um edital que seja exclusivamente para uma categoria X, mas se a gente faz um edital, por exemplo, de circulação, várias pessoas podem se inscrever de várias categorias. E circulação de festival, de apresentação. Então, na hora da seleção, os pareceristas também vão procurar um equilíbrio entre as artes. Então, no edital de circulação, por exemplo, 90% é dança e 10% vai para artes visuais, capoeira, movimento junino, carnaval, não. Vai se fazer dentro de um edital, procurar abarcar um equilíbrio entre as expressões artísticas que foram inseridas, tá? Aí, Renan, em relação a se o instituto pode ser beneficiário. O instituto ele pode ser proponente, assim como uma pessoa que faz o instituto. E aí vai ter, possivelmente, aqui do que a gente está dialogando, categorias como circulação, festival, isso. Aí vocês vão se inscrever dentro daquela categoria. Se vai ser, por exemplo, um evento, vai colocar recurso para transmissão, é uma possibilidade. O que é que a gente ainda não pode dizer? Você vai conseguir comprar equipamento de transmissão. Conforme dito, era algo que a gente tem o entendimento que sim, os gestores estavam dizendo que sim, o MIG depois foi lá e fez, eita, peraí, vamos pensar sobre isso, mas é algo que tem que, né, é importante, a gente entende, mas no mínimo, se tem, você estava falando sobre, por exemplo, as quintas da cultura, quinta cultural. Então, você pode transformar isso no formato, evento, circulação de conteúdo, é um festival cultural, aí você vai colocar esse evento dentro do edital que dialoga com ele, certo? E a partir disso, colocar as necessidades que ele precisa para existir, cachê, infraestrutura, mão de obra, acessibilidade e transmissão não entra na categoria audiovisual. Transmissão entra na categoria outras categorias, certo? Então, seria dentro dessa possibilidade daí. E aí, em relação a ser o Instituto enquanto editor, e aí é da mesma forma, se for entrar edital muito específico para tal, então entraria, se vocês dialogarem com o edital, não tem por que não poder. E a Thaisa trouxe várias considerações, e aí, Thaisa, aproveito para agradecer, né, todo o cuidado e acolhida que você teve com a Luísa e Arthur, né, as pessoas da nossa equipe foi para Pau dos Ferros, então foi muito importante esse diálogo, esse debate, a gente viu as fotos no mesmo dia, de lá já mandaram para a gente, porque é muito lugar para ir, de uma vez só agora, mas óbvio que eu quero ir, eu preciso ir, e aí chegarei, mas já agradeço, tanto isso quanto a organização, né, por ajudar no processo todo, como aconteceu aí. Acredito demais, como todos nós aqui estamos, que um edital, uma política pública se faz com uma construção conjunta. Em relação à sua sugestão do TCP,
entendo, e aí sim, o que a gente gostaria é que houvesse descentralização dos recursos, que tivesse recursos para chegar em todo lugar. Mas nesse recorte de sala de cinema, por exemplo, só poder ser utilizado para reforma quem já foi local de exibição, aí é o TCP onde se enquadra. Inclusive, o Messias está vendo isso com vocês e vai ter uma reunião também para identificar que casas de cultura já construíram exibições cinematográficas, porque é outro lugar que a gente pode ajudar a fomentar nisso também. Mas concordo contigo que o cinema itinerante é muito importante e é bom para que o cinema circule, e a gente vai ter um recorte específico para cinema itinerante. Porém, para o Fundo Setorial do Audiovisual, é muito importante, e o dinheiro veio do Fundo Setorial, o que se coloca é que haja uma lupa, um fomento que olhe bem para as salas físicas. Por quê? Porque é onde, de fato, se tem, historicamente, uma certeza maior das salas serem usadas para a continuidade da exibição dos filmes. Porque outros projetos anteriores de circulação, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, a gente teve, quando eu estava assessora de imprensa aqui da Fundação, em 2007, 2010, e participei de um edital era Novos Cineclubes, que selecionaram mais de 40 cineclubes aqui no Rio Grande do Norte, onde recebia equipamento e recebia os filmes. Em menos de 2 anos, a maioria deles não existia mais. Um tinha brigado, tinha levado o projetor, o outro tinha deixado até em algum lugar. E aí, para o Fundo Setorial do Audiovisual, para que haja certeza de um lugar mais específico para a fruição dos filmes, porque veio do fundo, e aí uma das coisas fomentadoras do fundo é ter lugares, salas específicas para cinema, por isso que coloca essa lupa, mas não exclui os cinemas itinerantes, só para entender qual é o raciocínio de cada um desses, certo? Audiovisual é linguagem contemporânea, menina, está todo mundo, de fato, em linhas gerais, tentando entender agora. A gente tem uma expressão que se chama alfabetização audiovisual, que é você, inclusive, olhar as imagens e alfabetizar. Quando a gente assiste uma novela, cada enquadramento não é à toa. Quando quer emocionar a gente, fecha. Se quer mostrar o ambiente, como é que tudo está, abre. Se quer mostrar que uma pessoa é opressora, é mandona, se filma de baixo para cima. Se quer mostrar que a pessoa está interiorizada, está sofrendo, se filma de cima para baixo. Então, o audiovisual é uma linguagem, e onde a gente agora, na Paulo Gustavo, está tendo que dialogar com essa linguagem que nem é contemporânea, não é dominada por todos e todos, mas ela está na nossa vida o tempo inteiro. E é importante que a gente conheça para a gente ser menos ludibriado pelos comerciais, pelos líderes e lideranças que são manipuladoras e que usam o audiovisual para manipular. É importante a gente lembrar, gente, que no período do Hitler, o audiovisual foi a arma mais utilizada para eles, porque naquela época os cinemas era algo que juntava muita gente. Então, o que é que ele fez? Fomentou a indústria do cinema. A indústria do cinema foi um dos lugares que mais teve dinheiro colocado por Hitler. E os filmes, na teoria, não falavam necessariamente faça isso, avante, morra, mas já mostrava ali as informações que se queria, né? Sobre a supremacia. Então, a grande diretora da vida do Hitler foi a Leni Riefenstahl, que é uma diretora, uma mulher, que, inclusive, criou planos cinematográficos belíssimos. Ela sabe fazer filme feito por ninguém, mas a utilização daquela linguagem foi usada por um caminho que ajudou a humanidade a ser destruída, né, por um determinado período e lugar. E aí, de forma que quanto mais gente soubesse entender essa linguagem audiovisual, melhor seria para a nossa própria humanidade, certo? E nos editais vão estar lá o que é audiovisual. A gente vai ter oficina de audiovisual, mas também um glossário, informações do que é um audiovisual. A gente começou aqui esse momento também explicando o que é curta, média, longa, ficção e documentário, mas isso também estará nos documentos que a gente vai fazer surgir por aí, certo? E aí, encerrou o nosso momento de escritas e de falas. Eu vou tentar responder aqui alguns que chegaram ainda por chat. Marilande, por gentileza, o número de inscritos ainda está em aberto. Encerrou a inscrição, mas as falas não. Olha, mas a gente tinha um limite, são 3 horas por categoria. E aí a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só um minutinho. Mas eu esperei até agora para tirar uma... Estamos todos aqui, acho que é preciso garantir as inscrições, Marilão. Olha fiz só. até pergunta
Certo, calma aí, gente. Vamos fazer o seguinte, olha só, toda metodologia tem começo, meio e fim. A gente está priorizando quem não fez pergunta ainda. Então, não tem como a gente dizer que vai ficar muitas horas. Existe, inclusive, contrato com intérprete de Libras, a gente aqui também organizando e somatizando as informações. O chat está aí para colocar proposições. A gente vai abrir um Google Form para vocês também colocarem proposições. Eu ia comentar algumas coisas aqui do chat também. A gente até pode estender um pouco mais, mas tudo tem começo, meio Só pedimos, que também sejam garantidas as falas dos cuidar do meu pai. Fiquei até agora. Só um minuto, Zé Ivan, só um minuto. Vai estar doente, está enfermo, eu estava esperando até agora. Vocês, inclusive, tiveram um momento de fala, mas isso é imprescindível, é essencial, e não dá para ser colocado no chat, não dá para ser colocado no formulário. Vamos organizar aqui também. E aí, como já teve esse momento de fala, e outras pessoas, inclusive, levantaram a mão, mas não teve momento de fala, até porque, gente, é que nem evento. Às vezes tem 300 pessoas... Mas só você ter dito que não queria esse momento. Você não falou. Então, por favor, 2 minutos, e aí vocês fazem a pergunta específica, ok? É um momento. Pronto, então que seja, 2 minutos, sem problema. Sigam aí a sequência da lista. A lista do que foi, das pessoas que se inscreveram no período que a gente abriu para a inscrição foi finalizada. E aí, não, senhora. As falas não foram. A senhora pode fazer essa afirmação, mas ela não corresponde à realidade. Tá. E aí, o que acontece? Vai dando prioridade a quem ainda não falou. Como vocês tinham levantado a mão, acho que o pessoal não tinha anotado, porque vocês já tinham falado. Tudo então, bem. Agora, eu não falo, eu abro mão de falar. Quando eu for entregar o documento à senhora, aí eu tiro a minha dúvida, tá bom? Fala o Marcos e fala você, 2 minutos cada um. Pronto. Não posso iniciar? Posso iniciar? Sim. Então, a primeira coisa que eu coloco é o seguinte: se já está estabelecida a cota de contrapartida dos escritores junto à Fundação José Augusto ou o setor administrativo, e como ele será distribuído aos leitores, certo? Então, estou tratando dos livros que foram aprovados em quantidade tal, e qual será a cota de contrapartida dos escritores e como eles serão distribuídos para os leitores. A outra questão, se há uma previsão de data para auxiliar as dúvidas dos proponentes, né? E se há uma data para instalar essa comissão e onde ela será instalada, tá? A outra coisa, eu gostaria de um esclarecimento por parte do setor, do Conselho de Gabinete, porque aí no chat ficou dita alguma coisa que subentendida. Eu gostaria que ele esclarecesse que nota é essa a que ele se refere, que será feita, né? Gostaria de saber quem são os participantes também desse conselho. E por que eu coloco isso? Muito simples. Quando eu iniciei a minha fala, e eu espero que nada tenha a ver com isso, porque quando eu iniciei a minha fala perguntando Nada tem a ver, já para a gente ganhar tempo, nada tem a ver. Essa nota daí foi sobre essa reunião que a gente fez de artes visuais, conforme eu expliquei há pouco tempo, e eu falei no áudio. Agradeço as suas explicações quanto a isso, sabe por quê? Elas eram necessárias porque não está claro, e texto, eu sou da área da linguagem e me preocupo com isso, né? Mas aí eu vou concluir em relação àquela minha preocupação de que se possa contemplar, né, todos os segmentos identitários, né? E talvez aí quem me respondeu lá no chat tenha uma compreensão diferente da minha do que seja um grupo identitário. E eu entendo que um grupo identitário é aquele que faz parte de um movimento, aquele que é também discriminado por parte da sociedade. E aí eu me referi especificamente ao grupo de ateísmo. E você lembrou bem, quando falou da propaganda de Hitler, né? Porque um dos grupos discriminados pelo nazismo foi justamente, junto com os homossexuais, foram os ateus, né? Então, só queria deixar bastante claro essa minha fala, porque eu vi atitudes preconceituosas, sim, dentro do texto, quando eu nada me referi
a grupo algum, apenas perguntei. Marcos, com licença, já albergar passou esses 40 grupos segundos dos 2 dessa minutos. diversidade. Mas gostaria muito de um dia poder debater com o senhor Gleides sobre essa questão especificamente. Obrigada, Marcos. João, Obrigado, você, aí eu faço um comentário em cima dos dois, e se alguém que precisa muito colocar alguma coisa não foi contemplado, em 2 minutos, logo depois do Ivan, você faz. Estou abrindo mão, mas eu vou rapidinho colocar. É a questão seguinte, eu não fiquei satisfeito com a questão exatamente da história da sala de cinema, porque no encontro que nós tivemos com a secretaria e representante do Ministério da Cidade, inclusive, ele colocou claramente, ele sugeriu... Deixa eu só explicar isso. Então, uma conversa vai e depois outra conversa vem. Exatamente. Isso aí é brabo para a gente. E a gente chega junto, nós que somos militantes, eu faço uma militância Por favor, eu já entendi. Aí, deixa eu falar que aí você complementa. Eu concordo com você. Quando o Mink esteve presente aqui, com Pedro Vasconcelos e com a Laiane, na época estava baseada no regulamento. O regulamento colocava que qualquer lugar com habilidade para a sala de cinema poderia ser usada para a sala de cinema. Mas a semana passada, e peço para o pessoal botar aí de novo a cartilha no chat e colocaram lá em cima, saiu um novo documento do Mink mudando isso. E colocando que e aí não há nada que nós secretários possamos fazer, a gente tem que seguir essa regulamentação, sabe? Mas eu entendo, sim, que o que aconteceu. Quando a lei foi lançada, era fechado para salas de cinema. Quando o regulamento foi lançado, eles abriram para qualquer lugar. Quando a cartilha foi lançada, eles fecharam de novo para salas de cinema. E é isso que a gente está dizendo para vocês, inclusive a dificuldade de definir coisas, porque o jogo ainda está mudando conforme ele vai. Não sei se eu te respondi, mas mudou mesmo as regras daquele dia do Sebrae para hoje, com essa cartilha que está aí no chat, certo? Eita, peraí, abre teu microfone que está fechado. Vai uma sugestão, enquanto a senhora gestora, certo? Coloque isso lá para o Mink. Já foi colocado. A gente teve reunião essa semana de todos os secretários. Então nós vamos ter que fazer um documento e mandar para os Mink. Eu acho que talvez seja a saída. A sociedade pode... um discurso dúbio. Isso é horrível. Certo? Outra questão importantíssima. Eu volto a dizer, da importância das aquisições dos livros, certo? Aquisições. Não é custeio, exatamente o que está colocado lá. Foi colocado. É importantíssimo, porque se não sem aquisição de livros, não se formam bibliotecas, não se forma clube de livros, e a coisa não anda. E essa política pública, que é a única política pública setorial que nós temos, que é a do livro, leitura, literatura e fomento da biblioteca, não anda. Que, inclusive, é uma política que foi idealizada pela governadora. Certo? Basicamente é isso. Certo? Temos mais questão para discutir. Queremos o Conselho do Livro, Leitura, Literatura e Fomento da Biblioteca, mesmo com a Câmara Setorial, mas é fundamental para um conselho, formação, né? formar o sistema do livro, leitura, literatura e fomento da biblioteca. Nós queremos isso aí. E queremos 2% para a cultura. Isso aí foi colocado no PPA, foi sugestão minha, lá no fórum Potiguar de Cultura, no último PPA. Vamos repetir, é importantíssimo. Isso. Coloque as sugestões de vocês no PPA. Muito obrigado, muito grato por ter concedido esse momento. Eu esperei até agora. Meu pai está enfermo. Tá. Eu dei uma fugida para participar desse evento. Eu vou ter que voltar para lá para cuidar dele. Tá, deixa eu ir respondendo aqui. E aí, sim, eu acho que a gente vai e fecha isso. Em relação à aquisição de livros, a gente entende, gente, que também é importante esses debates justamente para a gente poder definir, de fato, o que é prioritário. Lembrando que a Paulo Gustavo tem esse funil, né, de investimento em outras artes. Inclusive, até o Marcos pergunta em relação à cota de contrapartida, como serão definidos. No fundo, a gente nem definiu ainda se vai ter aquisição. A gente está conversando e em nenhuma reunião eu estou dizendo no final, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente está absorvendo, a gente está escrevendo. Existe uma equipe de relatoria, monitoria escrevendo tudo isso. Por quê? Porque o amálgama é a junção de todas essas reuniões que vai fazer a gente
colocar quais são os editais específicos. Marilândia, eu nem falo em aquisição, sabe? Eu pergunto apenas numa contrapartida, porque isso existiu na Lei Aldir Blanc, tá entendendo? Nem é a questão da aquisição, é sobre porque, por exemplo, eu tive um livro aprovado e fiz 500 exemplares e doei 100 exemplares para a Fundação José Augusto. Até hoje, eu não sei para onde esses livros foram destinados, compreendeu? Certo. Aí, por isso que eu estou perguntando se isso... Isso aí a gente vai te responder, o Ailton está aqui, eu vou pedir para o Ailton falar sobre isso. Beleza, obrigado. Em relação à dúvida de proponente, a gente vai ter a rampa, nesse momento que a plataforma for lançada, que os editais forem lançados, a gente já estará na rampa. E aí lá vai ter um escritório para tirar dúvidas. A intenção é que nos prédios do Instituto Federal, do IFRN e da UERN também haja um lugar para tirar dúvida. E os nossos agentes de cultura que estão aí, como a Thaís e diversos outros que estão, também podem ser um lugar para tirar dúvida. A plataforma que a gente orçou, conversando com mais de 6, a plataforma também tem um setor lá de tirar dúvidas. A gente não quer que ninguém deixe de escrever por falta de informação, certo? E aí, acho que é isso. Em relação aos grupos identitários, realmente é algo que a gente, enquanto sociedade, precisa dialogar, conversar melhor e chegar em diversos denominadores comuns. É muita coisa nova de uma vez só. E aí eu vou pedir para o Ailton, por favor, falar sobre a distribuição dos livros do Aldir Blanc, tá bom? Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Em particular, Marcos. Bom, antes de me autodescrever, eu sou branco, cabelo castanho, estou usando óculos, uma camisa clara, né? E aqui por trás tem uns quadros, certamente de um artista nosso aqui do Rio Grande do Norte, né? Estou usando óculos, redondinho. É o seguinte, Marcos, essa informação eu dei para você já e dei para todos. Os 180 proponentes que foram contemplados na Lei Aldir Blanc, no edital 009 de literatura, eu falei que os livros, a contrapartida, que era 20% da tiragem inicial, por isso você doou sempre que eram 500 livros, né, a tiragem inicial, a gente está doando para bibliotecas públicas do Rio Grande do Norte, pontos de cultura e casas de cultura. A gente já doou mais de 5 mil livros já, depois que a biblioteca reabriu, que a gente distribui esses livros em forma de kit. Tá? E quem organiza esses kits? São as bibliotecárias, são as técnicas da Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, que organiza esses kits para a gente distribuir. E tem várias solicitações, vários ofícios ainda, né? E até algumas escolas também, porque inicialmente não era o nosso foco as escolas, mas a gente também está distribuindo para escolas públicas, tá? Então, fique tranquilo que o seu livro, eu acho que foram 2, posso estar equivocado, os seus livros e os livros de outros proponentes que foram contemplados na Lei Aldir Blanc estão sendo distribuídos e muito bem distribuídos, tá bom? Obrigado. E aí é isso mesmo, Luísa, são quadros de Dorian Gray, um multiartista, né? Ele pinta, faz tapeçaria, ele diversas outras expressões artísticas. E acho que a gente, né, caminha para o fim, e aí se coloca, né, algumas contribuições que estão aqui, em relação até, Marcos, o diálogo com outros setores, por exemplo, vocês também podem provocar isso, podem conversar com o setor audiovisual, fazer essa reunião de formato conjunto, dentro dessa questão da circulação, de festival, até dialoga também com a profissão, Buiú, de agentes de leitura, sabe? Porque o agente de leitura pode ser o propositor de um festival de leitura. Aí, em algum momento, a Thaisa falou de sarau, né? Falou de clubes de leitura, e o próprio agente de leitura pode ser o propositor de propostas como essa mesmo, tá? Porque é bem importante que aconteça. A Luísio falou em relação à Feira de Mais um Ano, em relação a projetos estruturantes, sim, programas estruturantes. Eu até falei na fala um pouco sobre os débitos e dívidas que a gente tentou colocar em dia, né? Mas a gente vai dialogar também aqui internamente sobre todas as questões que foram trazidas. A Jânia concorda com a aquisição, a colocação de Rafael sobre a aquisição.
e sobre escoar as obras do período da pandemia, que acaba que o Ailton também acabou falando sobre isso também. A Rejane fala que está aqui para contribuir, e esse diálogo é importante, e esse diálogo é importante mesmo, gente. Democracia dá um trabalho, né? Mas é o melhor caminho que eu achei até agora. Um monte de gente quer conversar, dialogar, cada um trazer um ponto. Essa informação que vocês trouxeram da lei estadual, né, sobre a aquisição de livros, nosso jurídico vai analisar, e aí, a partir disso, a gente vai conversando, tá? E aí, vamos pensar em transversalidade, como vocês dialogam com o audiovisual da melhor forma possível. A gente está, sim, pensando em reuniões depois mais específicas para entender o que é pessoa com deficiência, para entender o audiovisual, para entender questões várias outras que vocês trouxeram aqui, certo? E aí agradeço, eu peço aqui para a minha equipe, que já está aqui, parece aqueles filmes Dead, não sei o quê, e quando você olha, I see dead people, quando você olha, tem um monte de gente em pé ao seu lado, caminhando assim, eu disse, caramba, I see dead people, I see live people. E aqui está aqui um pouquinho das pessoas que ajudam a fazer esse momento como esse, tem mais gente por aí. Agradeço a quem está em casa, quem estava em casa até agora, e aí eu espero que, de fato, a gente possa continuar fazendo reuniões como essa, ricas em informação, onde a gente vai se entendendo. Vocês vão entendendo um pouco mais da política que a gente está fazendo do lado de cá, a gente vai entendendo as necessidades de vocês do lado daí, e saibam, gente, que a gente está aqui, ó, dialogando com o Minca toda semana, conversando com os secretários e secretárias de cultura, para poder deixar a lei aplicável da melhor forma possível. A gente também fica doidinha quando essas regras mudam, com alguma coisa lá de um jeito e vai do outro, mas também pensando, tá, como a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Agradeço, eu peço que cada um abra aí o microfone, a câmera, para a gente dar tchau, boa tarde, boa noite, boa tarde para quem é boa tarde, boa tarde. E aí, um tchau. Tchau, gente. Obrigada, foi uma excelente reunião. Um abraço a todos. Boa tarde, parabéns. Valeu, Marcão. Você, como sempre. Foi ótimo. Obrigada, Marilane. Vamos às próximas. Vamos às próximas. Conversa que não vai faltar nesse período, gente. Política pública é conversa e lembrança do que precisa comentar. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa noite já, né? Quase. Boa noite para todo mundo. Foi ótimo, tudo ótimo. Foi muito Parabéns, bom essa. mais uma vez. Valeu. Oi, lindão. Beijo para todos, amo todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Até a próxima. Prazer, Bom descanso para todos. Tchau. Vou sair. Vocês também.